Então, mais uma vez, nós vamos trabalhar a questão do editorial, que é nada mais, nada menos do que a opinião de um grupo de jornalistas, tá? De uma redação, né? De um grupo de redação que escreve, né? As notícias, enfim. O que é um editorial? Também é opinião, como um artigo de opinião. Vocês lembram que a gente já estudou o artigo de opinião no ano passado, que ele permite com que o leitor fale, né, defenda o seu ponto de vista diante de um tema, né, de uma notícia, de uma reportagem, enfim, e que pode ser assinado ou não. O editorial, ao invés de ser voltado para o leitor, é uma parte do meio de comunicação que eles têm ali, tanto de jornal quanto de revista, a opinião de quem escreveu aquela matéria. Eles vão escolher uma das notícias, uma das matérias que eles produziram e colocar a opinião deles nesse grupo, né, nesse corpo que compõe o jornalismo, de uma redação de um jornalismo, tá? Então, ali eles colocam essa opinião. Geralmente, é assinado pelo editor-chefe, né? Quem é o editor-chefe? É quem tem a responsabilidade sobre aquela edição do jornal, tá? Então, vamos supor ali, vou dar um exemplo para vocês do Jornal Nacional. Quem é o editor-chefe do Jornal Nacional? William Bonner, né? Então, ele se reúne com a sua equipe que fez as pesquisas de reportagem, né? Isso e aquilo para serem publicadas, e eles veem o que vão ser publicadas. Automaticamente, eles se reúnem para colocar a opinião deles dentro desse editorial, que é uma parte do jornal, da revista, que é direcionada a eles, que é para eles, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho o editorial. O que é um editorial? É um tipo de texto, né? É um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas, tá? Diferente dos outros textos que compõem o jornal de caráter informativo, os editoriais, eles são classificados como opinativos. Então, ele é um texto de opinião, sim, tá? Ele é um texto que eles colocam o ponto de vista deles em relação a determinada matéria. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade, clareza, né? Porque não é só um que vai escrever, é a opinião de vários ali. Então, eles vão falar sobre aquilo. Tá? Isso porque os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, ou seja de política, economia, cultura, esporte. Em cada departamento, ele vai colocar, né? Eles vão falar sobre esses determinados assuntos aqui, tá? Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões de uma equipe, tá? E por isso não recebem a assinatura do autor. Quem escreve não vai assinar, porque não é a opinião dele, não é ele que está falando somente, né, sobre aquilo, mas é a opinião de vários contribuintes, né, da redação. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, que é a revista, o jornal, a rádio, como eu mencionei para vocês. Como fazer um editorial? Como produzir um editorial? Para produzir um editorial, inicialmente é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação. Eu tenho que saber sobre política, eu tenho que saber sobre... Se eu for falar de política, eu tenho que saber sobre, como eu coloquei ali,
de turismo, de cultura, de esporte. Então, o que eu escolher ali para falar de economia, eu tenho que ter esse domínio para falar disso, né? Feito isso, faça uma síntese de tudo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, né, como nós sabemos, introdução, desenvolvimento e conclusão, ele pode não seguir o padrão proposto, né? Então, ali, embora ele tenha isso, ele pode não ter religiosamente, né, as características de um texto dissertativo. Gente, tá. Vamos lá, então. A estrutura do texto do editorial, tá? A estrutura, por ser um texto dissertativo argumentativo, dissertativo porque ele vai expor a ideia, né? O grupo vai expor a ideia, e argumentativo porque eles vão fundamentar aquilo que eles expuseram, tá? Os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais. A introdução, né, que é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Nós temos o desenvolvimento, momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta, tá? Então, o desenvolvimento tem que ter o quê, gente? A argumentação. Tudo, tá? Que nós escrevemos em defesa de um ponto de vista, nós temos que estar cientes de que esse ponto de vista ele tem que ser argumentado, tá? Pensem nisso, sempre. Ninguém escreve porque é assim, porque sim não existe. Porque sim, não. Nós temos que argumentar. Então, vocês têm que sempre pensar nesse sentido, que quando alguém está lendo o seu texto e você está defendendo uma opinião, você tem que pensar que aquela pessoa não tem a mesma opinião que a tua. Então, você tem que convencê-la daquilo, tá? E aí a conclusão, que nada mais é do que a finalização do texto com a opinião do autor, ou seja, da equipe, tá? As características específicas de um editorial. As características elas se destacam como caráter objetivo ou subjetivo. Quando eu coloco caráter objetivo e subjetivo, o objetivo é quando ele simplesmente fala sobre o assunto. Por isso é que eu não posso dizer que ele vai seguir o padrão dissertativo, argumentativo lá na dissertação. Porque na dissertação o que vale somente é o objetivo. Você vai falar somente sobre o assunto. O subjetivo aqui é quando você vai explicitar claramente a sua opinião. E automaticamente você coloca em primeira pessoa, tá? Então, ele permite que você possa colocar o texto em primeira pessoa. Diferente, gente, diferente lá do texto dissertativo, que não pode colocar em em primeira pessoa, tá? Linguagem simples e clara. O que quer dizer uma linguagem simples? Eu posso escrever gírias ou coisa do tipo, ou usar o meu coloquial? Não. É não usar as palavras rebuscadas de difícil entendimento. Por quê? Como eu sempre falo para vocês, que tudo que se escreve no jornal, eles tentam utilizar a palavra mais clara possível, porque tanto a pessoa com baixa escolaridade quanto a com maior escolaridade, elas têm acesso a esse jornal. Então, ele precisa estar muito claro no que diz. Tanto é que, às vezes, tem alguma coisa, expressão que não não é comum no dia a dia, eles abrem um parênteses ou abrem um aposto, né? E explicam a expressão anterior, para que fique ainda mais claro para a pessoa que está lendo
saber do que se trata, né? Aquela expressão, aquela palavra, enfim. E quando eu digo simples, não quer dizer que eu não vou seguir a regra gramatical, tá? Tudo que é texto, a gente tem que seguir a norma da língua portuguesa, escrever corretamente, sujeito, concordância, né, as regências adequadas, ok? Isso não quer dizer que não posso escrever simples com as regras utilizadas da língua portuguesa. Isso é primordial para qualquer escrita exposta, até no anúncio publicitário, tá? Eles são textos dissertativos argumentativos porque eles se impõem uma defesa, né, de um ponto de vista. Aí, automaticamente, a gente diz que são dissertativos argumentativos. Como é um texto jornalístico, nada mais plausível do que ter temas da atualidade, né? Ter como permanência esse tipo de tema. E são textos relativamente curtos, eles não são extensos, né? Eles são curtos. Exemplo de um editorial. Aqui eu tenho, né, um exemplo de uma tirei na internet, tá? Não é atual, né? Mas só para vocês verem a estrutura, o que ele foi abordado, onde é que eu tenho opinião, que fala sobre os protestos no Brasil e a crise econômica. Não é que não deixa de ser atual, né? Crise econômica, a gente tem atualidades permanentes aqui, mas por isso que eu busquei trazer isso, certo? Desde o ano passado, nos deparamos com as diversas manifestações que se espalham pelas capitais e cidades do país. Todas elas demonstram a insatisfação dos brasileiros com a política, a economia e os problemas sociais no geral. O que mais ouvimos no café, no supermercado, nas paragens de ônibus ou mesmo no trânsito são frases do tipo: aonde vamos parar? Ou isso é culpa do PT? Ou estamos afundando? Ou o preço das coisas aumentam e nosso salário nunca. Essas frases proferidas pelos mais diversos tipos de brasileiros nos indicam que a insatisfação e a crise econômica cresce cada vez mais no país. E os que têm possibilidade, mínima parcela, estão deixando o Brasil para ter vidas melhores longe da nação verde e amarela. Mas será que essa é a solução? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país têm conhecimentos superficiais sobre a política e economia, e na maioria das vezes são os mais preconceituosos com os nortistas e nordestinos. Sabemos que a chave para a solução dos problemas instaurados no país de ordem social, política e econômica, né, tem somente uma alternativa: o investimento em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento educativo no país, sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões sobre diversidade, pluralidade e gênero. Vocês percebam que aqui ele deu uma sugestão, certo? E o editorial, tanto o editorial quanto o artigo de opinião, ele pede isso, tá? Mas isso é somente a ponta do iceberg. Ou seja, a solução não é deixar o país, mas lutar para a melhoria do nosso país, que se deparou com o iceberg e quer mudar o curso. A frase "salve-se quem puder" deve ser mudada para "salvemos o nosso país todos juntos". Então, quem escreveu isso aqui, foi a equipe de um jornal, né, chamado Folhetim de Minas, certo? Que escreveu sobre o que estava acontecendo na época do Brasil, aquelas manifestações, né, que fizeram por causa da política, né, que quiseram, né, de impeachment, aquilo tudo que nós tivemos, né, aqui em relação ao governo anterior, tá? Então, ele deu a sua opinião por toda a matéria que ele estava presenciando, todos os acontecimentos que estava presenciando, a equipe colocou a opinião deles em relação a isso, tá? Então, a gente percebe ali nitidamente toda essa questão da opinião deles, né? E do que foi abordado.
Então vamos lá. Estão me vendo? Não, Sim, Eu não consigo ver a cor. só vemos só o a GPS. abreviação do Não nome login da da pessoa. professora. Agora estão me vendo? Desculpa, eu fechei a câmera. Sim, agora sim. Sim? Professora, uma pergunta. Oi. Em relação ao que você estava passando o slide, apareceu uma frasezinha do qual a sua internet foi desativada para economizar a largura de banda. Aí não deu para ver o que a pessoa estava mostrando. Não apareceu os E slides? agora a imagem da professora travou. Eu Parou saí, entrei de novo e daí na metade. funcionou pra mim. A minha internet tá boa, a conexão que tá dizendo que tá boa. Vocês estão me escutando e me vendo? A minha também, porém a imagem da professora travou para mim agora. Vocês estão me vendo? Escutando sim, mas vendo Só um não. pouquinho, Gabriel. Para Eu mim a já sei, imagem eu quero a travou. resposta dos outros. Vocês Eu tô estão vendo a me... professora. Está travado Eu tô para vendo, mais não alguém consigo ver. além do Gabriel? Dá um pouquinho de. Trava um pouquinho mais. Eu tô vendo a imagem travada da professora. Agora travou um pouco. Eu tô vendo a professora normal? E tá me escutando normalmente? Eu também. Sim. Durante a apresentação deu umas travadas assim na fala da professora, mas deu para entender. Mas agora eu consigo ver a professora. Isso, Sim, comigo também exatamente. aconteceu isso. Então, aqui, ó, os slides, só um pouquinho. Os slides apareceram normalmente? Sim. Ah, então tá. Não, é Pra mim a tua imagem tá bem boa. Em parte. Então tá. Porque às vezes não é só a minha, às vezes pode acontecer na internet de vocês também, aí volta, tá, gente? É uma coisa que não tem o que fazer, né? Então a gente tem que. Vai dar assim. Às vezes pra Pelo mim. menos deu para escutar bem o slide que a pessoa estava passando. Porque qualquer coisa vai estar gravado sem travar lá na. Tá? Sem estar travado, tá? Daí dá para vocês depois vocês olharem lá, tá? Qualquer coisa se vocês quiserem, tá bom? Mas agora vocês estão me escutando normal, né? E me vendo. Me ver não precisa, só quero saber se estão Isso. escutando. Sim. Tá? Beleza, então. Podemos continuar, então. Lá na página, deixa eu ver aqui. Lá na página 3, nós temos um editorial também, né? Vocês perceberam ali a estrutura do editorial? Que eu passei para vocês, que eu li para vocês? Sim. Sim? Tá. Então, ali o editorial, ele tem aquela estrutura, aquela base, tá? De como tem que ser escrito. Aqui agora nós temos as atividades lá da página 3, tá? Alguém gostaria de ler aquele editorial ali? Eu. Eu quem? Eu, Maria Júlia. Maria Júlia. Vai ser leitura completa ou leitura parciada? Parcial? Cada um lê uma parte. Não, pode ser. Essa daqui pode ser só a Maria Júlia. Depois tem outros, daí a gente vê, tá? Tá bem, sem problemas. Então vai lá, Maria Júlia. Posso começar? Pode. Por que publicamos a imagem do menino sírio afogado? As imagens são chocantes. Na primeira, um policial turco encontra o corpo de um menino sírio na costa de Bodrum, balneário popular no verão europeu. De camiseta vermelha e bermuda azul, ele está de bruços, com o rosto para baixo, próximo à linha da água. Na segunda foto, o policial é visto carregando o corpo da criança para fora da praia. O garoto era uma das 12 pessoas que perderam a vida na travessia marítima em direção à ilha grega de Kos. Entre os mortos havia outras 4 crianças e uma mulher. A Europa enfrenta uma das mais graves crises migratórias de sua história recente. Milhares de sírios trocam a perspectiva de uma morte certa de um território controlado pelo Estado Islâmico
pela possibilidade de sobreviver no continente europeu. Em muitos casos, como o de hoje, a esperança termina em tragédia. A notícia é relevante e merece destaque, mas a imagem forte deveria estampar a primeira página do UOL, acessada por milhões de pessoas todos os dias. Nossos usuários deveriam, sem qualquer aviso prévio, ser impactados pela foto? Nós entendemos que sim. Imagens influenciam o curso da história. Em 1972, a foto de uma menina vietnamita correndo nua após o lançamento de bombas incendiárias perto de Trang Bang fortaleceu o movimento anti-guerra que terminou 3 anos depois. A decisão de hoje não foi fácil. Além de jornalistas, somos pais, mães, filhos, tios. E as fotos nos comovem profundamente. Provavelmente seremos acusados de sensacionalismo e de busca por audiência fácil, quando o cenário mais provável é que a imagem espante as pessoas em vez de atraí-las. Mas o jornalismo existe para informar. As palavras não descreveriam com a força necessária a dimensão da tragédia em curso na Europa e Oriente Médio. Não nos compete suavizar a realidade, mas sim retratá-la com precisão. Ali é mais uma... Sabem qual é a imagem que eles estão falando, né? Vocês reconheceram? Não. Não, alguém reconheceu essa notícia que nossa, virou uma, como é que eu posso dizer para vocês? Viralizou assim, passou pelo mundo inteiro aquela imagem daquela criança assim na beirinha do mar, caída com a cabeça de barriguinha para baixo assim. Que eles lembram daqueles refugiados que eles tentaram fugir, que daí eles tinham vários navios, né, que eles entraram e não deixavam, a Itália não deixou entrar, vários países não deixaram entrar, e aí uma desses refugiados caiu no navio, né, caiu e ele foi, nossa, foi uma foto que chocou todo mundo. Então ele está falando aqui, está justificando o motivo pelo qual foi colocada, né, a questão do jornalismo, que ele não é, porque também teve uma imagem também daquela guerra do Vietnã, aquela menina que sai pelada, nua, não sei, vocês já viram essa imagem no livro de história? Esse menino, na aula de geografia. De geografia aparece. Esse menino também vai ficar na história, tá? Agora talvez não, mas é porque foi muito recente, né? Foi um ano passado, um ano retrasado, mais ou menos, onde aconteceu essa invasão de imigrantes, né? Para tentar uma vida melhor, né? Dos refugiados. Foi em 2015. E então, mas futuramente vai ter, né? Essa foto vai ficar na história, como ficou a menina do Vietnã, né? Que ela estava fugindo da guerra, né? Assim, toda nua e queimada, toda tadinha, né? Então, esse menino também vai viralizar e vai ficar, tá? Para a história. Nossa, a imagem dele, tadinho. Eu tenho ele assim muito nítido assim na memória. Características do editorial, eu quero que vocês coloquem aquilo ali como importante da apostila, tá? Importante. Aí lá na segunda, a intencionalidade predominante do texto lido é informar que a política turca encontrou o corpo de um menino sírio na praia, posicionar-se a respeito da publicação das imagens de uma criança encontrada morta em uma praia europeia, posicionar-se quanto à crise migratória da Europa e do tratamento dado aos refugiados sírios, manifestar-se contra os horrores das guerras, como a do Vietnã e a da Síria. O que está falando ali? No último parágrafo, ele justifica claramente a publicação do editorial. Qual das alternativas ali cabe melhor? Posicionar-se quanto à crise migratória da Europa e ao tratamento dado aos refugiados sírios. Não. Não? Não.
No último parágrafo, ele justifica Posicionar-se a respeito da ilustração. das imagens. Ele está Das falando, imagens. quando ele diz aqui, ó, mas o jornalismo existe para informar, e palavras não deveriam, descreveriam com a força necessária a dimensão da tragédia em curso. Não nos compete suavizar a realidade, mas sim retratá-la com precisão. E no período anterior, no parágrafo anterior, a decisão de hoje não foi fácil. Além de jornalistas, somos pais, mães, filhos e tios, e as fotos, né, nos comovem profundamente. Provavelmente seremos acusados de sensacionalismo por publicar aquela foto, tá? Ó, e de busca de audiência fácil, quando o cenário mais provável é que a imagem, mais uma vez imagem, espante as pessoas em vez de atraí-las, tá? Porque a imagem foi forte, tá, gente? Uma criança. Todo mundo se sensibiliza quando se trata de criança, idoso também, né? Então, a gente se sensibiliza muito, porque eles são indefesos, né? E a imagem ali foi chocante demais. Eu queria buscar aqui na internet para vocês. De repente, se vocês buscarem aí, ó, menino sírio encontrado na praia, morto na praia. Uma imagenzinha, ver se vocês conseguem, para vocês terem uma noção da imagem. Então, ali é posicionar-se a respeito da publicação das imagens de uma crença de uma criança encontrada morta em uma praia europeia. Eu não posso dizer dos horrores da guerra, ele mencionou a guerra, mas quando ele menciona o Vietnã, por exemplo, ele não fala da guerra, mas ele fala da imagem que também repercutiu o mundo inteiro, tá? Relacionada à guerra. Depois ali, quanto à crise migratória, ele não está falando da crise migratória, ele menciona o motivo pelo qual se deu aquela imagem ali foi a crise migratória, tá? Informar que a política turca, não é porque ele encontrou ali, não foi isso, não tem nada a ver, né? Entendeu ali, Maria Júlia? Sim, Conseguiu ficar mais claro para ti? sim. E Eu para vi a imagem também. Eu Isso. pesquisei. E uma para os criança demais? pequenininha. Sim, ficou. Eu também pesquisei. Ele, tipo, deve ter uns 3, 4 anos, né? Bem pequenininho. Vocês viram aí a imagem? Sim. Triste, Eu né? não vi, mas tô começando a recordar que já passou no Jornal Nacional. Não, em tudo, passou em tudo. Foi, meu Deus. Até fizeram uma charge na época. Eu me emocionei assim, né? Uma charge de um anjo vindo recolher ele ali, sabe? Ai, foi arrepiante. De um anjo vindo e pegando ele no colo para levar, sabe? Assim, foi lindo. Essa charge me chocou muito, assim, né? Eu fiquei muito emocionada, assim. E me emociono quando eu falo, né? Porque é triste, né? A gente sair do país onde a gente não quer sair por causa de guerra, de coisa, e a gente muitas vezes só sabe criticar os imigrantes, né? Que tentam uma vida melhor aqui. Às vezes, os refugiados, né? Na verdade, né? As pessoas se refugiam a um outro país, não porque eles querem, eles vão tentar sobreviver, né? Cuidar, salvar a família. Então, e esse menino foi uma imagem muito chocante mesmo, mas que vai ficar para a história, assim, essa questão, sabe? Porque quem pesquisou aí, viu a imagem, imagina, né? Imaginem como devem ter, enfim. Esse texto é um editorial. E esse texto é um editorial e está escrito na primeira pessoa do plural. Tá? Isso é uma afirmação, certo? Transcreva um trecho em que o uso da primeira pessoa seja perceptível. Onde é que lá no trecho que você pode ver nitidamente que esteja escrito em terceira pessoa? Nós entendemos que sim. Além de jornalistas, somos pais, mães, filhos, tios. Isso mesmo. Muito bem. Quando diz assim também, ó, nossos usuários, né? Quer dizer que é a opinião da equipe, tá? Não é só dele. É de uma equipe. Muito bem. Conseguiram ver lá
no texto, os demais? Nossa, já está Sim. acabando a aula, que rápido que passa. Sim. O que justifica a escolha pela primeira pessoa do plural? Ó, acabei de falar para vocês, tá? O que Para expressar o sentimento de toda a equipe. O posicionamento, não sentimento. Posicionamento. Posicionamento, tá? O posicionamento, o ponto de vista, ok? No editorial defende-se a tese de que imagens chocantes como a do menino sírio devem ser publicadas. Assinale o argumento histórico utilizado para comprovar essa ideia. Qual das alternativas ali que ele fez essa fundamentação? Foi da menina, né? Foi a da menina. Acho que é a Exato. terceira. Ali em 1972. Isso A mesmo. terceira. Olha só, ele buscou um fundamento lá na história, lá em 1972, para colocar na atualidade. Então, ele justificou, né? Ele persuadiu, ele argumentou com exemplos históricos, né? A contextualização histórica. Então, é isso mesmo, em 1972, biriri bororó ali, tá? Releia o último parágrafo do texto. Mas o jornalismo existe para informar. Não nos compete suavizar a realidade, mas sim retratá-la com precisão. A ideia mencionada anteriormente, esse parágrafo se opõe. A que ideia mencionada anteriormente, esse parágrafo, se opõe? Qual foi a ideia? De eles estarem fazendo isso por visualização, né? Por atenção e não, tipo, sensacionalismo. Mas fazer isso o quê? O que eles fizeram? Postar a foto do menino. Sem aviso prévio. A ideia de colocar a imagem do menino sírio. Daí ele enfrentaria isso daí, ó, essas reações negativas, né? Ou poderia ser, como ele colocou lá, né? Poderia afastá-la, certo? Poderia afastá-las ou chamar a atenção do leitor ou afastar o leitor, porque muitas pessoas não gostam de ver esse tipo de coisa, né? Lá na B, é verdadeira a ideia de que, decidido estampar a imagem do menino sírio na primeira página, o portal UOL esperava apenas informar? Ele só queria informar? Não, ele também queria impactar. Isso. É. Ele também queria impactar, muito bem. E, de repente, colocar aquilo dali para a história como a menina, né? E mostrar mais uma vez, né, o que a guerra traz, né? Vamos fazer essa página aqui, tá, gente? Bem rapidinho. De que maneira um jornal ou um portal de notícias pode determinar o curso dos acontecimentos por meio de sua primeira página? De que maneira ele pode impactar na sociedade, é isso? De que maneira um jornal Não pode esse. o curso dos Mas acontecimentos... isso vem, mãe. Ô, Antônio, teu áudio tá ligado. De que maneira ali, gente? A primeira página... Não, tudo bem, Antônio. A primeira página ali, ó, quando eles colocam a primeira página, que todo mundo vai ver, né? Aí ali ele vai entrar se vai querer ler a notícia ou não. Entenderam? Né? Como a gente vai lá, né? Coloca lá, daí nos íconezinhos, lá nos links, é que a gente vai vendo o que a gente quer ler, o que a gente não quer. Certo? Então, milhares de pessoas vão visualizar essa primeira página, né? E que vai levar um destaque. Pode ser um destaque do jornal, da notícia, tá? Fechou? A professora pode repetir, que eu não entendi direito. É que é visualizada por milhões de pessoas.
e o conteúdo ali seja o destaque da notícia daquele dia. Na 7. Como você já sabe, as partes de um texto estão interligadas. Identifique os termos retomados pelos pronomes oblíquos, que já é o nosso próprio conteúdo, tá? Ó, o cenário mais provável é que a imagem espante as pessoas, em vez de atraí-las. Esse las, ele retoma que expressão? Pessoas. As pessoas. As pessoas, muito bem. Não nos compete suavizar a realidade, mas sim retratá-la com precisão. Nos está se referindo a quem? A equipe. A equipe da redação do UOL, né? E o lá está representando quem? Realidade. A realidade. Muito bem. Você considera que a foto da criança síria realmente deveria ter sido divulgada, ainda que pudesse chocar algumas pessoas? Escreva um parágrafo defendendo sua opinião. Vocês vão deixar essa daqui para deveres, tá? Porque eu quero que vocês pesquisem a foto. Tem gente que já pesquisou aí, né? Mas fica para deveres. Pesquisar as fotos, a foto do menino sírio, tá? E escrever um parágrafo de... E aí eu vou chamar alguns alunos aqui para responder, tá certo? Agora, a fotografia da menina vietnamita citada no texto é da autoria de Nick Ut. Pesquise essa e outras fotos jornalistas icônicas, que viraram um ícone de uma situação histórica, tá? Escolha uma delas e cole uma cópia no espaço. Anote nas linhas o nome do fotógrafo, o contexto em que ela foi. Essa daqui também vai ficar para deveres, tá? Em que foi feita e sua repercussão. Algumas sugestões de fotógrafos a serem pesquisadas, tá? Daí ele tá todas as informações. Vocês vão pegar um ícone, como a menina do Vietnã, como esse menino da Síria, alguma foto que repercutiu em algum momento da história, e vocês vão colocar aqui vocês vão, não colar, né? Mas vocês coloquem no Word, assim, bonitinho, e escrevam o que tem que escrever ali, aquele parágrafo sobre as informações, da onde foi tirada, o que representou, tá? Também vou cobrar de alguns alunos, certo? Então, assim, ó, algumas coisas eu vou cobrar de alguns alunos online. Quando não acontecer, vamos supor, semana que vem vai ser o Eduardo, a Maria Júlia, o Antônio, a Giovana, o Gabriel, aí eles estão marcados. Uma outra atividade que eu pedi a opinião que eu quero que vocês façam, essas pessoas que participaram, que eu chamei, não vão ser chamadas mais, aí eu vou outras, que essas eu vou dar pontuação, tá certo? Ok? Vai ser anotado quem fez, quem não fez, tá? Fechou? Entenderam? Então, não deixem de fazer essas atividades, essas duas atividades, porque eu vou chamar alguns alunos, tá? E aí, para deveres também, página 6, a página 7, página 6 e a página 7 por enquanto, tá bom, gente? Entendido? Sim. Porque daí na próxima aula a gente trabalha as colocações pronominais, tá? E aí a gente, que é o conteúdo da prova. Será só as pronominais e as conjunções, tá bom? Fechou, então? Fechou. Então tá, gente, só deixa eu... Coloquem aqui no chatzinho de vocês
só o okzinho, tá? De todos eles, para eu colocar, para eu fazer a chamada e passar para a Jaque, tá? E aí, automaticamente, vocês podem sair, tá certo? Boa semana para vocês. Não deixem de fazer a provinha de recuperação. Quem tá me devendo, olhem lá no site da escola, que eu já coloquei as notas lá, tá? Não deixem de fazer, por favor. Beijocas. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professor. Tchau, meus amores. Não esqueçam de deixar aqui o seu ok. Isso. Quem não estiver com o ok aqui de saída. Tchau, pro. Tchau, amor. Isso.